Como você tem ocupado o seu tempo? Será que você tem pensado nas coisas certas e também tem tido as atitudes corretas? A dopamina de hoje vai te fazer refletir a maneira como você tem administrado o seu tempo. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Que alegria ter você por aqui. Seja muito bem-vinda. Já prepara o teu coração, pega a sua Bíblia, caderno, caneta na mão para anotar tudo que o Senhor vai falar com você hoje. E é claro que você que está chegando agora, ainda não é inscrita no canal, já se inscreva para você fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia. Como é maravilhoso ver mulheres chegando aqui, depoimentos, compartilhamentos que vocês têm feito, isso tem feito toda a diferença aqui para o meu trabalho, para esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, de levar a palavra dele de uma maneira muito objetiva, direta, mas aplicável para o nosso dia. E a dopamina tem essa finalidade, de te fazer ter ali uma dose de sabedoria, de conhecimento e também de ânimo para o teu dia, para que você se posicione como uma verdadeira conquistadora. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, hein? Não deixe de fazer isso, porque faz muita diferença aqui para o canal. E um recado muito importante, você que gosta das nossas dopaminas, vocês sabem que elas acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Porém, agora temos uma novidade. Todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos aqui o Ponto de Acesso. Ele é um estudo aprofundado da Palavra de Deus. Na verdade, é como se fosse uma EBD. Não sei se você já acompanhou, se você, na sua igreja, tem o costume de frequentar. E eu e o Diego, meu marido, nos unimos com esse propósito, com esse tempo aqui com vocês, onde nós vamos trazer temas diversos da Palavra de Deus e trazer aplicações de estratégia, de conhecimento e também para fazer você ser uma pessoa que tem um conhecimento mais amplo da Palavra. Então, não é reflexão, não é ministração, não é pregação, é estudo. Então você que gosta de estudar a Bíblia, já reserve esse tempo aí todo sábado às 10 horas da manhã para você acompanhar o Ponto de Acesso. Nós já tivemos a nossa primeira aula do Sermão do Monte, uma introdução que foi maravilhosa, e se você não assistiu, é só você procurar aqui na nossa playlist Ponto de Acesso, Sermão do Monte, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. E sábado que vem tem mais aula. Combinado? Então, não deixe de participar, porque eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Agora, vamos para a nossa reflexão do dia. É uma palavra que eu tenho certeza que vai falar com você, pelo menos tem falado muito comigo. Deus tem me feito refletir, pensar muito sobre esse tema, que é a maneira como nós administramos o nosso tempo. Será que nós realmente estamos usando o tempo que Deus nos deu, que é um dos tesouros mais preciosos que nós temos na nossa vida, porque não adianta você ter dinheiro, você conquistar as coisas se você não souber administrar o seu tempo. O tempo é realmente uma moeda que você não consegue receber de volta, né? Uma vez que ele foi, você não consegue ter ele mais. Então nós temos que aprender a usar o nosso tempo de maneira correta. E muitas vezes, sem perceber, estamos gastando o nosso tempo com pensamentos errados, com atitudes erradas e até mesmo paralisadas. E se hoje você tem sentido que o seu tempo não tem sido produtivo, que você sente assim que tudo que acontece no seu dia a dia é literalmente totalmente desgovernado, você não sabe o que fazer, seus pensamentos têm literalmente roubado a sua energia, a sua motivação, e por isso você está aí paralisada diante de tantos pensamentos negativos, problemas, eu quero te convidar a abrir o teu coração, pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão para anotar aquilo que Deus falar ao teu coração, porque eu creio que haverá resposta do Senhor através desta dopamina. E para a gente começar, eu quero ler com você o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Esse texto ele é muito conhecido e ele é uma instrução poderosa que Paulo deixa ali para a igreja de Filipos e nós aqui dos dias de hoje devemos aplicar também, porque se nós não tivermos essa aplicação, nós vamos viver literalmente um dia pesado, uma semana complicada, anos complicados, e é isso que tem acontecido com muitas pessoas, por não seguirem essa instrução que Paulo deixa aqui. Nós temos vivido tempos difíceis, né?
dias pesados e sobrecarregados. Mas se você deseja viver dias mais leves e aprender a usar o seu tempo de maneira correta, você tem que começar primeiro com o que está aqui, ó, na sua mente. A sua mente conquistadora, ela é o primeiro lugar que o inimigo gosta de trabalhar e agir contra você, porque se ele conseguir te derrubar nos seus pensamentos, você literalmente já não consegue fazer mais nada. Então, um pensamento errado, uma forma de olhar para as circunstâncias errada, faz com que você fique paralisada ou até mesmo tome decisões erradas. Então, vamos ler o que a palavra de Deus nos instrui nessa manhã? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui Paulo está dizendo para a igreja que nós devemos pensar corretamente. Porque se nós pensarmos de maneira errada, o que vai acontecer? Um pensamento errado produz resultados errados, porque o pensamento é uma semente. E essa semente, ela germinando num solo errado, ela vai literalmente trazer frutos indevidos para nós. Então, você já parou para analisar quantas vezes num dia em que você tinha um monte de coisa para fazer, mas por conta de um pensamento ruim, por conta de um sentimento negativo, você não conseguiu fazer nada do que deveria? Eu não sei vocês, mas eu já passei muito por isso. Por motivos assim, de pensamentos negativos, preocupações, ansiedade, tudo que fica aqui, ó, na nossa mente, que fica ali ocupando e drenando a nossa energia, faz com que a gente não tenha a atitude correta e, consequentemente, faz a gente pensar que aquilo que nós vamos fazer ou que poderíamos fazer não vai dar certo. Então a gente acaba desistindo, paralisando, ficando triste, reclamando. Você já analisou o tempo que você gasta pensando em problemas? Se nós analisarmos e tivéssemos ali a oportunidade de calcular ou ter ali um cronômetro que calculasse o tempo em que a gente fica pensando em coisas ruins e o tempo que a gente está agindo, você vai ver que a maior parte do tempo é a gente só pensando. Ah, mas e se não der certo? Ah, mas olha, eu fiz isso e não foi. Ah, mas olha só, o que vai acontecer amanhã? Ai, meu Deus, eu tô preocupada, aquela conta, aquele problema, ah, essa confusão na minha casa, eu não aguento mais, eu tô cansada. E a gente fica ali, ó, gastando a nossa energia com pensamentos. E esses pensamentos só têm o quê? Drenado e roubado a nossa motivação. E é isso que nós precisamos aprender a trabalhar. Antes de você querer administrar o seu dia, antes de você querer administrar as suas tarefas, ou até mesmo se sentir produtiva, você tem que começar a administrar os seus pensamentos e ser produtiva nos seus pensamentos. Porque, como eu mencionei, a nossa mente, ela é um campo fértil e todo pensamento é uma semente. E se você lança nesse campo que é a nossa mente, um pensamento que nada vai dar certo, que você, tudo que faz não consegue resultados, que você é o problema de tudo, que a sua vida não vai mudar, que tá tudo difícil, que amanhã você não sabe o que vai fazer, e aí você só fica pensando naquilo, você tá lançando essas sementes nesse solo que é a sua mente, e a sua mente começa a produzir dentro de você posicionamentos que vão de acordo com aquilo que você está plantando. Então, se eu sinto que tudo que eu faço não dá certo, logo eu não vou fazer mais nada. Logo eu desisto de continuar. Logo eu começo a desistir dos meus sonhos, dos meus projetos, ou até fico ali me conformando com uma situação que não é boa. E aí eu acabo paralisando no tempo. Só que isso gera em nós depois um fruto que se chama insatisfação, angústia, tristeza, culpa, remorso. E esses frutos que vêm são amargos, que não são interessantes, e aí a gente começa a olhar para a vida e falar, a minha vida não tem sentido. Então você consegue perceber que tudo começa aqui? Tudo começa na sua mente conquistadora. E se você não trabalhar os pensamentos corretos, as suas atitudes vão de acordo com o que você pensa. Provérbios mesmo diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Não porque ele atrai só o que ele pensa, é porque ele se comporta como ele pensa. Você consegue entender? Muita gente olha para esse texto, para essa referência e fala, não, porque se eu pensar, eu vou atrair isso para minha vida. Não é sobre atração, é sobre posicionamento.
Então, se eu acredito que eu não sei, que eu não consigo, que eu não posso, as minhas atitudes, elas vão ser assim. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, então não vou fazer. Ou eu faço desconfiando, eu faço com medo e, consequentemente, eu não consigo os resultados que eu espero. E eu só consigo os resultados que eu penso sobre mim. Então, eu quero que você analise, antes de mais nada, antes de você buscar estratégias de como administrar o seu tempo, de como organizar a sua rotina, comece a trabalhar o seu campo que é fértil, que é a sua mente. Primeiro, antes de mais nada, trabalhe o que você está pensando. Porque se você não mudar a sua forma de pensar, você pode ter as melhores estratégias do mundo. Você pode ter planilhas e aplicativos para te ajudar a se organizar, mas no final do dia você vai continuar se sentindo igual, porque o teu pensamento não mudou. Você só vai ter uma maneira de organizar visualmente o que você precisa fazer, mas no final você não foi produtiva, porque a sua mente continua tendo os pensamentos errados, roubando a sua energia, roubando o seu posicionamento, te induzindo a agir de maneira indevida. Então é isso que você precisa trabalhar. Quer ter dias mais produtivos? Quer ver os seus dias sendo muito mais leves? Quer resultados nas suas atitudes, no seu posicionamento? Comece a trabalhar seus pensamentos. Comece a trabalhar o centro de comando. A central de comando para o teu corpo todo. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser um alimento nosso. Porque a única coisa que pode confrontar os nossos pensamentos é a palavra de Deus. Você já percebeu que todas as vezes que você tem um pensamento errado, você tem uma forma de olhar para a circunstância errada, e aí você corre para a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você ouve uma dopamina, por exemplo, você ouve uma instrução do Senhor, e aí você para analisar o que você está pensando e você fala, não, vou mudar isso. Esse jeito que eu estou pensando não está certo, eu preciso fazer algo diferente. E aí você então muda a sua maneira de agir. Você já percebeu? Porque a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar qualquer tipo de pensamento errado, bloqueadores das suas ações. Mas para isso você tem que ter um contato diário com a palavra. Não é à toa que eu já liberei uma dopamina aqui falando que você precisa ter o nutriente certo, porque se você não tiver nutrida pela palavra de Deus, você vai se deixar levar por qualquer tipo de instrução, inclusive os seus próprios pensamentos. Quando você não está firmado na palavra, os seus pensamentos, eles são dominados pelas emoções humanas. E as emoções do homem, a nossa humanidade, sempre vai levar a gente contra a natureza divina, que é nos encorajar, nos posicionar e fazer a gente superar os nossos desafios. Então, conquistadora, para que você tenha um dia mais produtivo, olhe para a palavra de Deus. A instrução de Deus é clara. O que você deve pensar? Você deve pensar tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Verdadeiro não é o que você vê. Verdadeiro não é o que a sua realidade te mostra. Porque você pode falar, mas eu estou sendo realista. Mas esse verdadeiro que você está olhando é os olhos naturais. A palavra de Deus ela nos orienta a ver tudo que é verdadeiro através do que a palavra declara. Então, verdade não é o que você está vivendo. Isso é uma realidade. Mas essa realidade ela pode ser transformada pela verdade da palavra. A única fonte de verdade para a tua vida é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre você? O que a palavra de Deus diz sobre casamento? O que a palavra de Deus diz sobre trabalho? O que a palavra de Deus diz sobre finanças? O que a palavra de Deus diz sobre as emoções? Você consegue entender? Eu falei aqui algumas áreas, algumas situações que você hoje pode estar olhando para a realidade e se conformando e pensando só conforme o que os seus olhos enxergam. Mas eu quero te convidar a olhar pelos olhos da verdade, que é a palavra de Deus. Enquanto a sua realidade diz que o que vai trazer resultado para você é uma separação, você vai olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz como verdade que Deus ele não gosta, ele abomina a separação. Que Deus ele quer a restauração. E que Deus é aquele que muda o coração do homem. E aí você começa a ver que enquanto todo mundo fala, esse não tem jeito, não vai dar certo, acabou. Você vai para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Então a verdade está na palavra, não na sua realidade.
A sua realidade, ela tá ali para tentar fazer você só olhar para aquilo que os seus olhos alcançam. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vai para aquilo que Deus nos orienta, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam em Deus. Consegue entender? O que é o fundamento? Fundamento é uma verdade, fundamento é uma certeza, fundamento não é um sentimento. Fundamento é o nosso pensamento firme na palavra. Se Deus falou, Ele faz. Se Deus prometeu, Ele cumpre, não importa o tempo. Então a fé é um fundamento. A fé é uma certeza no seu pensamento, é uma certeza na sua razão e não na sua emoção. Então eu estou trazendo isso para vocês, conquistadoras, porque hoje o que mais rouba o nosso tempo é o que está aqui. Não é o seu tempo que está pouco. Não é o dia que está passando rápido, é a nossa mente que não está conseguindo ser administrada corretamente com a forma de pensar, com a maneira de viver, com a maneira de se posicionar diante daquilo que nós vamos viver. Estamos tão ansiosos, acelerados, a mente não para, a mente está o tempo todo recebendo informação, mas não consegue administrar aquilo que você está pensando. Por isso que Paulo fala, irmãos, pense nessas coisas aqui, olha, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for algo agradável, algo bom, digno de louvor, algo excelente. Não tá falando aqui, pensa aí no problema, irmão. Pensa no que nada vai dar certo, pensa que você pecou, pensa que você errou. Não! Paulo tá dizendo, pense nessas coisas aqui. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Pense na palavra de Deus. A palavra de Deus vai tudo isso. Enquanto o acusador vem e fala, você é uma pecadora, você fala assim, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você começa a confrontar os seus pensamentos com a palavra. Só que pelo fato de não conhecermos a palavra, nós estamos sendo cada vez mais massacradas e amassadas pelos pensamentos errados, e isso tem paralisado muita gente. Tem roubado a energia, a motivação, a alegria, o sorriso de muita gente. Tá até fazendo as coisas, mas tá fazendo as coisas com aquele pesar, com aquele olhar triste, com aquela murmuração. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja só uma que faz as coisas. Deus quer que você saiba o que você está fazendo, porque os seus pensamentos estão no lugar certo. E como instrução do próprio Jesus, eu quero ler para vocês lá em Mateus 6:34. Inclusive, Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte. E se você acompanhar os estudos de sábado, às 10 horas da manhã, você vai aprender também sobre esta passagem que eu vou ler com vocês. Mas Mateus 6:34 diz uma orientação poderosa de Deus para mim e para você. Jesus, ele fala isso para que a gente consiga discernir como nós estamos realmente vivendo os nossos dias. E ele traz essa instrução. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Enquanto o seu pensamento está aí, levando você já para ver daqui um mês, daqui uma semana, ai meu Deus, o mês começou, dia 20, eu tenho que pagar conta, aí agora como eu vou conseguir esse dinheiro? Enquanto o seu pensamento está aí acelerado, enquanto seu pensamento está pensando daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, daqui um ano, você está aí vivendo fora de tempo, a palavra de Deus te diz o quê? O que Jesus fala? Pensa agora, pensa no hoje. Enquanto você está gastando tua energia pensando daqui um mês, que você nem sabe se você vai estar viva para viver, você está perdendo o seu tempo do hoje, de plantar coisas boas hoje, para daqui um mês você poder colher. Então, muitas vezes a gente está pensando além quanto deveríamos estar vivendo o agora e pensando agora. As decisões que eu estou tomando hoje, elas são boas ou são ruins? Só que eu não penso no hoje, porque eu estou pensando no amanhã. Só que Jesus nos orienta. Deixa para o amanhã as suas próprias preocupações. Amanhã você vai acordar com as preocupações daquele dia. Então você tem que começar a organizar o seu pensamento e a parar de ficar ansiosa por aquilo que você nem viveu ainda. E começar a viver o agora. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo para você não projetar coisas para o seu futuro, para você não pensar no seu futuro, você tem que pensar. Mas você tem que pensar de maneira adequada e no tempo certo.
Tem um momento, sim, de você sentar e planejar e projetar o seu futuro. Mas tem um momento de você viver o agora. Quando você acordou, qual foi o primeiro pensamento que você teve hoje? Você agradeceu pelo primeiro momento que você acordou? Pelo respiro que você deu? Ou você já pensou, meu Deus, mais tarde eu tenho que fazer isso? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. E você acabou nem sequer parando para pensar, Senhor, obrigada pelo dia. Obrigada pela manhã. Eu já estou pensando à noite que eu vou ter um compromisso, mas eu nem agradeci pela minha manhã. Então Deus, Ele quer que a gente aprenda a viver o tempo que nós estamos vivendo. O nome é presente porque é presente. Presente é um presente de Deus. Porque você está recebendo essa dádiva de Deus e você não sabe se amanhã ou daqui 2 horas você vai ter ela. Então comece a pensar de maneira correta. O teu dia só será produtivo se você começar a trazer os pensamentos corretos, como Paulo orienta, e também vivendo isso que Jesus traz para mim e para você. Viva o hoje. Pensa no que você está fazendo agora. Porque o que você está plantando agora vai trazer frutos no seu futuro. E se você não quer problemas no seu futuro, plante correto o agora, no presente. Pense corretamente. E para a gente fechar a nossa reflexão, não é só ficar no campo do pensamento. Porque muitas vezes fala, não, agora eu vou começar a pensar correto, e aí você só fica pensando e não faz nada. Tá errado. Você tem que pensar correto e agir conforme você pensa corretamente. E aí a palavra de Deus, ela traz uma instrução muito clara. E a maneira como você se pensa, se posiciona, você vai agir entendendo que tudo que você vai plantar, uma hora você vai colher. Olha o que diz lá em Eclesiastes. Esse texto para mim ele é fantástico, porque ele traz assim uma instrução maravilhosa, mas se a gente não prestar atenção e não viver dessa forma, a gente vai literalmente viver o oposto disso que nós vamos ler aqui. Eclesiastes 11, no verso 6, diz assim: plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa, pois ou aquela ou esta produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Preste atenção, a palavra de Deus diz assim: quando você acordar, você vai plantar uma semente, ou seja, você vai plantar um pensamento. Aí você vai plantar aquele pensamento, você vai agir conforme aquilo que você pensou. Só que você não vai só fazer isso. Eu já fiz aqui, pronto, agora eu vou ficar quietinho e vou esperar. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos continuar fazendo ao longo do dia. Então, plante de manhã, plante de tarde, plante de noite. Porque você não sabe qual hora ou qual daquelas sementes você lançou vai produzir o fruto. Então, tá dizendo aqui para mim e para você não ficar à toa, para você não desperdiçar o seu tempo. Mas eu já fiz isso aqui. Tá, você já fez, mas faz mais. Faz mais. Tem uma outra atitude. Traz uma nova ideia. Comece a usar o seu pensamento trazendo novas ações. Não paralise só em uma atitude. Porque eu já fiz tanto isso. Você já fez tanto isso? Faz de outra forma. A Bíblia está sendo muito clara, olha, plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Você não sabe se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, quando nós fazemos essa atitude, nós temos essa atitude que Eclesiastes está nos trazendo, nós começamos a ser produtivas. Nós começamos a agir conforme aquilo que nós estamos crendo. Então eu faço com a certeza que vai dar o fruto, mas eu não paraliso só em uma coisa. E tem muita gente paralisada em uma única atitude. E Deus está falando, faz mais, muda a estratégia em algum momento do dia. Você fez aquela? Continua fazendo, mas faz outra, e outra, e outra. E assim você vai vendo onde o resultado vem. E outra, você nem sabe se depois tudo que você plantou não vai gerar fruto. Porque o que a palavra de Deus diz? Que tudo que você plantar, você colherá. Então, se você está plantando de manhã, de tarde, de noite, você está fazendo a sua parte, uma hora você vai colher. Pode ser que uma você produza mais rápido, outra demore um pouco, mas o resultado sempre vem. Então, para a gente fechar, eu quero
colocar isso aqui de maneira muito direta e objetiva. Não adianta você querer ter um dia produtivo. Não adianta você querer administrar o seu tempo se você não começar trabalhando a sua forma de pensar. Segundo, não adianta você querer viver o futuro se você não está nem plantando no presente como Jesus orienta. Viva o hoje, plante agora, seja consciente no que você está vivendo agora. O dia que Deus te deu foi hoje, não é amanhã. O amanhã você nem sabe se você vai estar aqui para viver. Então plante hoje. Aproveite, se você está ouvindo essa dopamina de manhã, conquistadora, não perca esse dia. Faça esse dia ser produtivo nos seus pensamentos, nas suas atitudes conscientes do dia. E no final, faça como Eclesiastes orienta. Plantou de manhã, plante de tarde e de noite. Não fique parada só em uma ação. Movimente-se. Lance a semente. Essa semente ela produzirá. Pode ser que todas produzam no mesmo tempo, pode ser que uma produza primeiro, mas faça a sua parte. Então trabalhe seus pensamentos, viva o presente de forma consciente e comece a fazer a sua parte. Comece a viver o seu dia de maneira correta, plantando e fazendo a sua parte, seja de manhã, de tarde ou de noite. Vamos orar? Paizinho querido, eu te louvo, eu te agradeço, porque hoje nós fomos ministradas, Pai, por essa orientação poderosa e tão rica que o Senhor nos deu, trazendo a consciência de que tudo que fizermos temos que fazer, Pai, para a Tua glória, e nós devemos aprender a administrar o nosso tempo a partir do nosso pensamento. Muitas vezes o nosso pensamento tem roubado a nossa energia, a nossa motivação, tem feito a gente desistir antes mesmo até de fazer ou tentar. Mas, Pai, eu oro agora para que essa conquistadora que está aqui assistindo essa dopamina, ela possa se posicionar de maneira correta, que ela não venha mais desistir porque os desafios são grandes, ou até mesmo porque os pensamentos estão levando ela para o lado ruim. Transforme essa mente, mude os pensamentos, ajude-nos a vencer, Pai, o dia mal com a nossa forma de pensar. E ajude-nos, Pai, a viver o hoje, o presente, plantando a semente correta. E assim como Eclesiastes fala, Pai, toda semente que lançarmos, que o Senhor possa ajudar a frutificar e a produzir os frutos corretos. Ajude-nos, Pai, a ter estratégia e a não ficarmos paralisadas. A minha oração, Pai, é de bênção e de orientação hoje, Pai, para essa conquistadora. Que o Senhor venha trazer clareza e discernimento tudo o que foi falado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, fiquem com Deus e não se esqueça. Viva o teu dia pensando corretamente no presente que Deus te deu e plantando, não importa qual seja o momento, mas creia que a semente produzirá o fruto no tempo certo. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!